Sobre essa questão desses sonhos, ô Silvia, eu gosto muito de ficar vendo umas experiências malucas assim e ficar pensando sobre teorias da conspiração. Eu gosto o tempo inteiro de transitar entre os pensamentos para ter o olhar mais crítico possível. Então, por exemplo, tem lá a NASA mandou uma nave, um trator, né, quase um trator para Marte. Aí, pô, pensaram um monte, fizeram um monte de estrutura, fizeram um monte de teste, legal pra caramba, mandaram o negócio para lá. Dizem que mandaram, né? Aí trouxeram uma imagem que parece um deserto, mas tudo bem, vão acreditar que é de Marte. E pegaram essas imagens e conseguiram descobrir que esse trator especificamente atolou. E aí os caras se reuniram, anos e anos e anos de dinheiro, e falaram, não, peraí, calma, vamos fazer um negócio diferente, vamos melhorar. E aí o que eles fizeram? Acabou de pousar lá, deve ter, sei lá, 20 dias, 30 dias. Um outro trator, porque na verdade eles falam que é um robô, mas é um robô que parece uma casa, o robô é gigante. Só que agora com um drone. E aí ele pousou com o drone fica numa distância dele, porque o drone está carregando a bateria por carga solar. E aí, 30 dias depois do pouso, esse drone vai começar a pegar a altura. E aí o drone vai andando meio que junto com o trator para prever locais onde o trator pode entrar, onde não pode entrar, para inclusive coletar amostra, fazer teste de amostra e coisas do tipo. E claro que a NASA, como não é boba nem nada, faz a transmissão, entre aspas, live, com, segundo eles, 20 minutos de atraso desse tipo de pouso, né, de investigação. Ontem à noite mesmo eu estava dando uma olhada como é que tá lá e que tipo de coisas estão acontecendo e coisas desse jeito. Por que é interessante você olhar esse tipo de coisa? E aí não apenas essa viagem da madrugada, o Jonathan. É exatamente o pensamento crítico. Qual é o grande problema da humanidade, na minha opinião? Pensamento crítico. A galera olha para as coisas, não consegue ver 5 lados, que dirá 2, e ela decide entre 2. Eu sou bandeira amarela, eu sou bandeira roxa, eu sou bandeira verde. Tá, e daí, meu filho? Mas por quê? Com base em quê? O que mudaria se você não fosse laranja, se fosse verde? E o grande problema, na minha opinião, é exatamente o pensamento crítico. Que é você virar e falar assim, ok, vamos lá, vamos supor que o cara esteja em Marte mesmo. O que eu faria? Que trabalho eu levaria para os alunos? Que projeto a gente poderia fazer para melhorar alguma coisa? Que informação vai trazer de lá que é relevante para caramba? E aí a gente precisa começar a pensar. Só que a grande dificuldade é que a gente pensa no amanhã, né? Você pensa na semana que vem, você pensa no mês que vem. Mas vou fazer uma pergunta básica aqui para vocês. Quem ainda não fez aniversário, o que você espera comemorar no seu próximo aniversário? Que objetivo você vai ter cumprido lá? Vamos passar um pouquinho mais. Em 2 anos, depois de formado, dá para fazer mestrado, né? Se a gente pensar em daqui a um ano, a gente imagina que a maioria de vocês vai estar formando. Daqui 3 anos, a maioria de vocês vai estar casado com filho, sendo feliz para sempre, vai ter concluído o mestrado, vai ter um carro, vai estar morando onde, vai estar com emprego estável, carteira assinada, como é que vai estar isso? Concursado? Vamos andar um pouquinho mais para frente, daqui 5 anos. Qual que é o seu ideal? 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . . . . . 。 . . 。 . 。 . . 。 . . . . . 。 . 。 . .
Plano A, B e C. Qual que é o seu plano A? Qual que é o seu plano B? Qual que é o seu plano C? No pior cenário possível, daqui 5 anos, você vai estar como? No melhor cenário possível, daqui 5 anos, você vai estar como? E daqui 10? Percebem? A gente tem uma visão extremamente imediatista, e isso me incomoda muito, porque a gente não consegue olhar daqui 10 anos, daqui 20 anos. Essa foi uma pergunta que eu fiz ao candidato a reitor da UF, na última eleição para reitor. O candidato a reitor chegou, fez aquela apresentação toda bonita, e aí chegou no final, ele disse, olha, agora eu estou aqui para ouvir as propostas de vocês. E aí eu levantei meu braço, apoiadinho na mesa assim, e disse, olha, gostei pra caramba da conversa, tenho várias propostas para fazer, mas eu quero saber, sendo reitor da universidade, como é que você vê o Instituto? Estrategicamente, onde está Pádua no mapa para você? Porque se você me disser que Pádua é um polo gigante de engenharia, eu vou dizer para você que eu tenho algumas sugestões. Eu vou dizer para você que, se você quiser que Pádua seja um polo de licenciaturas, eu também tenho outras sugestões. Eu acho que estava assim, ô Silvio. E aí foi uma coisa muito, muito, muito curiosa. Por quê? Porque eu acabei de fazer essa pergunta, outras pessoas perguntaram, e aí tinha um coffee break. E o que aconteceu nesse coffee? O candidato a reitor veio me procurar. Oi, professor, tudo bem? Então, gostei muito da sua pergunta, vamos conversar depois com calma sobre. Mas percebe? Era uma raridade ali, alguém pensando para frente. A Silvia citou aí, ó, 3 planos. Vamos lá, vamos pegar o plano C dela. Morar fora. Você já sabe a documentação necessária para morar fora? Você já sabe em que língua se fala lá? Já começou a estudar a língua? Já viu a realidade lá, se é o que você espera de fato? Já viu o que você vai fazer lá para sobreviver? Isso é tudo coisa que você começa a pensar quando você traça o plano C. Aí vamos para o plano B. Arrumar um emprego numa grande empresa. Ótimo. O que a gente tem de histórico? A gente tem de histórico um aluno que... Como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Esqueci mesmo. Que... Tô rindo porque o comentário do Roy. Bom, a gente tem um aluno que trabalha na Oi. Pelo menos trabalhava na Oi. Ou seja, dependendo do seu plano de trabalhar numa grande empresa, a gente tem histórico, e esse histórico pode ser interessante para você entender que funções você pode trabalhar e começar a, de fato, fazer alguns cursos, entender como é que é o processo de seleção lá, fazer processo de seleção mesmo não esperando entrar para poder entender como a coisa funciona, seguir a empresa nas redes sociais para ver o que eles querem, o que eles pensam. Por exemplo, Silvia, o único país de fora que eu tive foi em Portugal, que eu fiz a apresentação de trabalho lá. Eu tenho no relógio do meu computador o relógio de Portugal. Seria um dos países que eu moraria. E aí, por exemplo, as notícias, quando eu vou ver notícias, eu não vejo só daqui, eu vejo notícia de lá também. Então, o que eu recomendo? Para aqueles de vocês que tiverem interesse em morar fora, começa a acompanhar. Não é longe, não é difícil. Está novo pra caramba. É fácil de arrumar. Um professor do instituto acabou de fazer um pós-doc em Portugal. Eu já tive convite para fazer pós-doc lá, inclusive.
Então, assim, é questão de traçar plano, é questão de ver se vale a pena, é questão de ter alternativa plano A, B e C e ver se vale a pena. Eu ri, Roger, a hora que você comentou que só tem um plano, porque é normal a gente ter um plano só, até não ter nenhum, só deixar a vida me levar, até que ou você se estala o dedo e se liga de, peraí, eu tenho que começar a pensar na vida, ou por causa dessas bobagens de, já fiz 18, já fiz 30, já fiz 40, alguma dessas bobagens, ou então porque, de fato, você se liga que está na hora, ou então até porque deu alguma coisa deu ruim. Tá? Sabe? Aconteceu alguma coisa marcante. Sei lá. Em geral, essas coisas marcantes são mudança de família, ou gravidez, ou separação, sabe? Alguma loucura dessa. E aí essas coisas acontecem e você tem que pensar na hora o que você vai fazer. Então, o que eu estou comentando com vocês? Pensem antes. Não tem problema você pensar os 3 planos da Silvia, por exemplo, e daqui, sei lá, 5 anos ela não ter cumprido nenhum dos 3. Mas ela está caminhando no sentido de um dos 3. E às vezes dos 3. E ela tem pontos de vista para cada uma das alternativas. E lógico, as coisas que vão acontecendo na vida vão sendo condicionadas a essas alternativas. Então, por exemplo, vamos supor que a Silvia queira morar no Canadá em 2 anos ou em 3 anos. É mais fácil ela ir morar no Canadá com filho ou sem filho? Casada ou solteira? Com emprego lá ou sem emprego lá? Com mestrado ou sem mestrado? Entenderam? É o tipo de pergunta que você se faz e você consegue encontrar respostas para você, sem que seu pai responda, que sua mãe responda, seu namorado responda, nada disso. Então, por exemplo, eu tenho um plano A, que é morar na Rússia. Você sabe russo? Não. Você conhece a Rússia? Não. Você tem dinheiro para pagar passagem? Não. Você tem passaporte para lá? Não. Peraí, calma. Então vamos lá. Se o meu plano é morar na Rússia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aprender russo. E conhecer a informação básica do lugar. Entendeu? Vai cortando por partes e vai olhando cada uma das partes. Porque, claro, vai ter plano que é factível, vai ter plano que não é. E é bem uma conversa que eu tive ontem com o pessoal do Grupo Tech. Pessoal, os alunos, né, do mestrado que estão fazendo mestrado. Eles vieram e falaram como é que a gente vai imaginar a situação depois da pandemia. E aí eu falei para eles, olha, pensa no pior cenário, se prepara para o pior cenário, tentando encontrar o melhor cenário. Então você se prepara para se algum problema acontecer, para se alguns problemas acontecerem, mas você vai caminhando no sentido de progredir, de evoluir. Então, assim, para vocês terem uma ideia, depois que eu fiz meu doutorado, né? 2011, eu terminei o doutorado. 12, eu trabalhei nesse projeto da Petrobras. 13, 14, eu trabalhei lá no Paraná. 15, eu vim para cá. Aí, aqui eu já fiz uma especialização, já fiz o pós-doc e agora estou para fazer um outro curso de complementação. Aí você vira e fala, nossa, mas faz sentido isso? Para mim faz, para o meu plano faz. Entendeu como é que é? Tem que fazer sentido na sua trajetória, no seu caminho. Porque isso é algo que vai ser avaliado no seu currículo, na sua seleção em todas as empresas. Alguém vai chegar para você e falar, ok, você fez essas capacitações aqui, por quê? Para quê?